Olá, profissional de estética, seja muito bem-vinda a essa aula. Que bom que você está aqui. Aqui nessa aula a gente vai falar sobre peelings avançados, tudo que você necessita para ganhar destaque nesse mercado. Então seja bem-vinda, você fisioterapeuta, biomédica, dentista, você que atua com estética ou que pretende atuar com estética a partir dessa aula. Seja muito bem-vinda por aqui. Eu quero falar hoje com você sobre peelings avançados. Vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente consiga aí transmitir todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu tenho. Eu quero compartilhar com vocês a chave para que vocês tenham resultados incríveis e que vão turbinar o faturamento com estética facial, tá? Então aqui a gente vai ver técnicas seguras, técnicas lucrativas para transformar a sua carreira na estética facial. E o que você precisa de fato saber sobre peelings avançados, porque eles são a chave para resultados incríveis, possibilitar você cobrar muito mais pelos seus procedimentos, trabalhando muito menos, né? Menos esforço aí no seu trabalho, garantindo a satisfação do seu paciente. Então, eu quero aqui compartilhar a minha tela com você e compartilhar os resultados de quem já participou dessa aula comigo, os resultados de alunas que já dominam peelings, que já aplicam peelings com segurança. Olhe os resultados das minhas alunas em foto e envelhecimento. Aqui a gente vê nessa primeira imagem aqui, nessa segunda imagem, foto e envelhecimento, que são aquelas peles que sofreram a agressão da radiação solar. E essas peles, elas começam a perder o colágeno, elas também ganham manchas e a gente consegue tratar com os peelings avançados. Então, fotoenvelhecimento é uma das afecções estéticas que você vai conseguir tratar a partir de agora. Acne em pacientes adolescentes, acne da mulher adulta, HPI, que são as hiperpigmentações causadas por uma acne também, você também vai conseguir tratar a partir de agora. Olhe esses resultados de acne aqui já no estágio bem avançado, ou seja, a gente tem aqui uma acne de terceiro grau, né? Então a gente vê aqui uma acne em estágio bem avançado, e as marcas também da acne, né, que a gente chama de HPI, são as hiperpigmentações pós-inflamatórias, vocês também vão conseguir tratar a partir da estratégia certa. Também vemos aqui resultados de manchas e melasma. Olha que resultados incríveis em manchas e melasma. E será que homens também procuram por tratamento estético? Sim, homens estão cada dia mais cuidadosos com a aparência, eles também procuram por tratamentos estéticos. Então a gente vê aqui manchas e melasma, quanto os nossos tratamentos têm de resultado nesses casos de manchas e melasma. Então eu quero aqui compartilhar com vocês todo o meu conhecimento de anos, tá? Então qual a maior dúvida das profissionais de saúde estética? Você que está aqui. Será que eu preciso de muito dinheiro para começar nesse segmento da estética? Olha, eu tenho aqui um dos peelings mais queridinhos dos nossos tratamentos. E por que eu gosto de comentar? Porque eu quero falar de custo. A gente sabe, muita gente fica aí com essa dúvida. Será que eu preciso de muito dinheiro? Esse peelingzinho custa R$ 89,00. O custo médio dele é de R$ 2,96, R$ 2,96 por ml, tá? E cada 1 ml você consegue aplicar em uma face. Patrícia, quanto cobrar por uma sessão? 150, 200, 250. Então, eu não preciso de muito dinheiro para iniciar nesse segmento, tá? Em quanto tempo eu consigo recuperar o meu investimento após iniciar nessa área? Eu acredito que em 2 ou 3 sessões, com 2 ou 3 pacientes, você consiga recuperar o seu investimento total e ainda ter lucro, porque ninguém quer trabalhar só para pagar custos, né? A gente tem que querer lucro, né? Qual tipo de profissional da saúde que consegue trabalhar com isso e ter resultado, né? Com essa área e ter resultados? Qualquer profissional que seja da área da saúde, tenha uma pós em estética, ou seja, uma estudante que quer ingressar nesse ramo da estética, ou seja, uma profissional esteticista, ela também consegue atuar nessa área, tá? E se você tem medo de aplicar
como fazer para trabalhar com zero risco. Tudo isso a gente vai comentar ao longo da nossa aula, a gente vai comentar como você pode trabalhar com zero risco de intercorrência, se sentindo segura e ao mesmo tempo que você se sente segura, você também traz resultados incríveis para suas pacientes. E se você se comprometer, ficar até o final, eu tenho dois grandes bônus para vocês, dois grandes presentes. Eu quero deixar um e-book de presente, como melhorar a sua prática clínica na estética facial, e também vou liberar um e-book com o resumo de tudo que abordamos nessa aula para você recapitular tudo, certo? Então fique até o final porque tem bônus de presente para você, tem e-book de presente para você, tá? Então eu quero aqui mostrar para você. Bom, então quem é Patrícia Carvalho, né? Por que eu tô aqui comentando com você sobre peelings avançado? Eu quero hoje me apresentar e contar para você toda a minha experiência nesse ramo, nessa área de peelings avançados. Já são 20 anos aí que eu atuo como esteticista, como profissional da estética, especialista em peelings avançados, tratamentos faciais de clareamento e rejuvenescimento. A minha primeira formação foi lá em 2005, tá? E daí então eu nunca mais parei de estudar. E eu sempre me identifiquei muito com a área facial, então me especializei nesse segmento, que são os tratamentos de envelhecimento, né, os tratamentos de clareamento de manchas e melasma também. Hoje uma autoridade reconhecida a nível nacional, tem uma clínica de estética focada em tratamentos faciais. Já fui premiada no Prêmio Top of Mind Brasil a nível nacional por 2 anos consecutivos, né, 2 anos aí recebendo premiação, mais de 4.000 alunas no Brasil e também no exterior, tanto na língua portuguesa, no inglês e também no espanhol, que tiveram aí as suas vidas transformadas através do meu conhecimento, através da minha metodologia. Eu espero que você seja mais uma delas. E o que você vai descobrir aqui nesta aula que eu preparei com muito carinho para você, porque a maioria das profissionais de estética não conseguem se diferenciar da concorrência e o que eu chamo de síndrome de Frankenstein. E por que você vai conseguir? A partir desse conhecimento, você com certeza vai te libertar de muita coisa. Como os peelings avançados pode fazer você trabalhar muito menos e ganhar muito mais, mesmo que você trabalhe menos horas do seu dia, você tem um grande potencial de ganhar muito mais, tá? Entregar mais resultados para suas pacientes, te fazer ser muito bem remunerada por isso, acima de 10 mil, que tal, né? Que tal? Mesmo que você não tenha experiência no assunto, mesmo que você não tenha, mesmo que você esteja começando do zero, já tenha ouvido falar sobre peelings ou aplica peelings, mas com conhecimento superficial, aqui eu quero te provar que é possível você faturar mais de 10 mil por mês com uma única técnica. E porque o segredo dos resultados incríveis não está no produto que você usa, mas sim numa metodologia que você ainda não conhece, que você ainda não acessou, tá? E ao final dessa aula, você será capaz de muito mais, tá? Você não terá mais dúvida qual será o melhor caminho para você seguir ainda este ano, né? Você vai sair daqui com uma metodologia, uma estratégia pronta para seguir, potencial de se tornar uma autoridade em tratamentos faciais, ser reconhecida, premiada, muito bem paga por isso. Quais são os procedimentos e peelings mais procurados nesse momento, na atualidade? Também quero te mostrar tudo isso na prática e que você já pode começar a aplicar hoje, amanhã, se você quiser. Vai ser muito rápido, né? Terá um planejamento concreto para aplicar aí na tua clínica, já começar a ter um ano aí repleto de crescimento, tanto técnico como também crescimento financeiro. Quero que você comece a prosperar. Chega de só pagar conta. Eu quero que você tenha uma carreira consolidada com estética facial, tá? Deixará de ter dúvidas também sobre o que você deve ou não aplicar. O que você faz naquela paciente, né, que chega com uma queixa, ter clareza. Eu quero te trazer aqui nessa aula clareza de tudo aquilo que você pode começar a aplicar ainda hoje, se você ficar até o final. Se você se comprometer comigo em ficar até o final, com certeza você vai sair daqui com clareza. Eu quero te revelar aqui 3 segredos que podem mudar completamente o seu destino a partir de agora, tá?
e que pode mudar muita coisa na sua cabeça, que você acredita que dentro do mercado da estética talvez plantaram ali uma sementinha na tua cabeça, mas aqui eu quero mostrar para você o que é a realidade, tá? Os 3 segredos que eu aplico e que faz com que eu tenha os resultados que eu tenho, tá? Segredo número 1, a estratégia Renova Skin, tá? O raciocínio clínico que ninguém te ensina, mas que torna, né? Que gera tantos resultados e que tem baixo investimento. Mostrei para você que tem peelings que a gente gasta, ou investe menos de R$100 e que a gente pode ter aí um retorno de 150, 200 em uma única aplicação e até mais, tá? E não é sobre o produto, mas é sobre o que você vê de potencial naquele produto, o que você consegue, através do seu conhecimento, modificar uma pele, gerar resultados, é sobre isso, tá? O segredo número 2, uma avaliação de excelência para ter confiança total. Qual tratamento você deve seguir? A gente vai desmembrar tudo isso aqui, tá? Para que fique bem claro. Hoje eu quero te trazer clareza. E o segredo número 3, tratamentos avançados com peelings, tá? Que geram muitos resultados, tão bons que seus pacientes vão ficar tão felizes em pagar mais para você investir com você, que também vão te indicar para outros colegas, parentes, e isso vai fazer com que o seu trabalho seja de excelência, tá? Então, eu acredito que você vai sair daqui, a partir do momento que você entender esses 3 segredos, você vai ter muito mais clareza da estratégia que eu aplico dentro do meu consultório, tá? Agora eu quero te contar um pouquinho como foi o meu início. Desde jovem, né, muito jovem, 14, 15 anos, eu já tinha certeza que eu queria ser esteticista. Aqui eu tô atendendo bem no meu comecinho, numa salinha na minha casa. Veja só a felicidade, né? Aos 15 anos eu fui balconista de uma loja Valmari. Quem conhece Valmari aí, gente? Valmari é das antigas. Se você é esteticista com mais de 15, 20 anos, você conhece essa marca, né? Quando eu me formei lá em 2005, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha muitos sonhos de ter aquela clínica dos sonhos, né? Aquela clínica toda maravilhosa, branquinha. Acho que toda profissional da saúde que se forma, ela tem esse sonho, né, de começar com tudo pronto, mas não foi bem assim, tá? Eu comecei atendendo em um salão de 2 amigas. Essas amigas me emprestaram, sim, equipamentos, né? Me emprestaram. Primeiro me ofereceram a estrutura física, né? Que eu também não tinha clientes, não tinha estrutura, eu só tinha uma maca, um mocho, uma escadinha e um carrinho auxiliar e pouquíssimos produtos, né? E para tentar ganhar aquela clientela, né, que a gente imagina ter logo de início, né? Aquela agenda cheia, eu atirava para todos os lados. Já atendi depilação, já atendi estética corporal, mas o facial sempre me fascinou, sempre, sempre, sempre. Meus olhos brilhavam quando me falava sobre algum tratamento de pele, né? A minha paixão sempre foi isso. Mas as minhas clientes, elas tinham, né, queixa muito além de uma limpeza de pele. E eu tinha um conhecimento muito raso, eu não tinha conhecimento para oferecer um tratamento além disso para elas, né? Em busca desse conhecimento, eu fui seduzida pela indústria, comprei muitos produtos, já joguei muito produto lacrado fora, justamente por não saber nem como utilizar. Então, eu estava ali em busca constante de novos aprendizados, de novos procedimentos, e aí eu fui seduzida por essa indústria, né, da cosmetologia aí, que quer que você compre cada dia mais, né? Ela precisa ser sustentada por alguém e não tem nada de errado com isso. Porém, eu acreditava que eu precisava de um equipamento novo, sempre produtos novos, gastei muito dinheiro com curso, com procedimentinho da moda, né? Mas sem resultados, aqueles resultados que brilhavam os olhos, sem resultados diferenciados, não via brilho nos olhos das pessoas. Isso me entristecia bastante, sabe? Eu me sentia muito insegura de poder cobrar mais, com certeza, porque quando você não entrega muito, você também não tem como cobrar mais. Eu acredito, de fato, a grande virada na minha carreira como esteticista, especialista em pele, foi aqui, tá? Eu comecei a trabalhar
em uma clínica dermatológica, foi me dada uma oportunidade de poder apresentar o meu trabalho dentro dessa clínica, e eu trabalhei com dermatologistas, cirurgiões plásticos, e lá foi uma grande escola para mim. Eu aprendi a potencializar os meus resultados, aprendi a trabalhar com peelings mais avançados, que é o que eu aplico hoje. Trabalhei com essa equipe médica que é pura gratidão, né? Trabalhei com eles mais ou menos 5 anos. Aprendi também a evitar intercorrências e, se caso acontecer, como tratar, as pomadinhas que a gente pode utilizar no meio do caminho aí para ajudar na cicatrização. Então, em 19 anos de carreira, eu nunca tive intercorrência grave, nada que colocasse o meu paciente em risco. Tive muitas pacientes felizes, realizadas com seus resultados, me indicando, aumentando aí a minha rede de contato, a minha rede de pacientes. Isso foi muito bom. Essa clínica foi um grande diferencial na minha carreira, e eu tenho gratidão por cada um desses profissionais com quem eu trabalhei, né? Recebi em 2019 e 2020 o prêmio Top of Mind Brasil. Criei a minha própria metodologia, né? E eu vou revelar aqui os 3 segredos que eu descobri ao longo dos anos trabalhando com esse time, né, de médicos. E hoje eu tenho a minha metodologia, ensino todas as minhas alunas, me tornei referência em estética facial. 2019 e 2020, como eu já disse para você, fui premiada pelo meu trabalho de renovação de pele, trabalho que eu executo aí há mais de 15 anos, só trabalhando com pele, com rosto, com face, e eu adquiri esses prêmios por credibilidade, confiabilidade e excelência nos atendimentos. Isso foi, assim, um marco na minha vida, tá? E agora eu quero compartilhar com você os 3 segredos para transformar a sua carreira e os seus resultados também. E se você é profissional da estética e se sente, né, da estética, da saúde, sente que você ainda não tem segurança para oferecer os tratamentos faciais mais avançados, já trabalha na área, mas não consegue cobrar o que você tanto sonha, o que vale pelo seu trabalho para que você possa viver de fato de estética facial, eu preciso te mostrar algo que pode mudar completamente a sua carreira a partir de agora. E o que você precisa entender sobre isso? A maioria das profissionais não tem resultados fora da média diferenciados porque elas seguem protocolos engessados e sem personalização. O segredo é personalizar o tratamento da sua paciente, assim você vai ter um diferencial. Peelings avançados são altamente lucrativos, como eu já mostrei para você qual é o custo e quanto você consegue cobrar por um tratamento, tá? Mas o que eles exigem? Um raciocínio clínico para serem aplicados de forma segura e eficiente, tá? E se você dominar tudo isso que eu tô falando, você vai sair dessa guerra de preço, parar de brigar por preço e se tornar uma referência aí na sua cidade, na sua região, no seu bairro, né? Em uma referência em estética facial. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você aqui nessa aula, então fica comigo. Não saia daqui por nada, tá? Como aplicar peelings avançados com segurança, conquistar clientes que pagam bem e transformar de vez a sua atuação na estética facial. Se você quer isso para sua vida, vem comigo nessa aula, tá? E por que as profissionais não têm o resultado que elas tanto esperam? Por quê? Talvez você já até tenha feito isso. Cursos, comprado os produtos caros, testado diferentes técnicas, alugado equipamentos caríssimos que o seu lucro ficou ali para pagar o seu equipamento, a diária do equipamento, mas no final os resultados dos seus tratamentos faciais continuaram sendo comuns, sem nada extraordinário, e entenda aqui o porquê, tá? A maioria das profissionais sofre o que eu chamo de síndrome da estética Frankenstein. O que é isso, né? Elas pegam um pouco do conhecimento aleatório, PDFs, materiais gratuitos, aulas soltas e aleatórias no YouTube, misturam técnicas de diferentes cursos, seguem protocolos prontos sem entender a fundo o que cada pele realmente precisa, não conseguem criar tratamentos personalizados que entregam resultados de verdade, tá? Porque profissionais não têm resultado. O problema é que a pele não segue um padrão.
né? Jamais você vai ver uma pele que segue um padrão. O que funciona para uma pele pode simplesmente não funcionar para outra. E se você não aprender a avaliar corretamente, planejar, fazer um planejamento estratégico, né? Fazer um tratamento aí completamente personalizado e estratégico, escolher os produtos certos com base nos ativos e não apenas nas marcas. A gente vai falar muito sobre ativos, né? Você nunca vai conseguir resultados realmente diferenciados. Vai ficar ali na média, né? E nunca vai se superar. E é por isso que muitas profissionais se sentem inseguras, têm medo de atender casos mais complexos, casos mais difíceis, como melasma, por exemplo, né? Acabam cobrando barato pelos seus serviços e desistem pela metade do caminho. Sentem que ainda não dominam a técnica o suficiente para justificar um preço maior. Então elas acabam ficando ali na guerra de preço. Ah, fulana cobra X, eu também vou ficar aqui na média, porque eu não entrego nada além do que ela entrega, entende? Mas a boa notícia é que existe uma maneira certa de fazer isso, e eu vou te ajudar. É exatamente isso que eu vou te mostrar aqui nessa aula. O segredo número 1, tá? A estratégia Renova Skin. Esse raciocínio clínico que eu crio aqui, ele transforma profissionais em especialistas em pele. Fazer uma avaliação assertiva, onde você vai coletar vários dados da paciente te direcionando, tá? O fato de você fazer uma avaliação é uma entrevista mesmo. Essa entrevista, ela vai te direcionar qual é o tratamento mais assertivo para aquela paciente. Realizar um planejamento personalizado com base nessa avaliação, nessa entrevista que você fez, você vai fazer um planejamento personalizado. Se a sua paciente consegue vir uma vez por semana, ótimo. Se ela não consegue, é a cada 15 dias. E se ela não consegue, ainda assim eu consigo atender ela uma vez por mês, por que não? Tá? Então, esse tratamento ele precisa ser personalizado de acordo com o tempo e o investimento que a nossa paciente também consegue fazer ali naquele momento. Fazer um tratamento de excelência, mesmo que seja em períodos espaçados, a gente vai fazer um tratamento de excelência com peelings avançados, tá? E o que eu quero te entregar hoje, dentro da estratégia Renova Skin, é um método científico, baseado em evidências de experiência de anos em vários pacientes reais, tá? Não é achismo. O que eu tô trazendo para você é o que eu já aplico há muitos anos dentro do meu consultório e que são resultados de muito sucesso. Resultados previsíveis. O que é essa previsibilidade? É você começar um tratamento e você já enxergar essa pele tratada lá no final. Isso é previsibilidade, tá? Segurança total nos procedimentos e resultados visíveis logo nas primeiras semanas. É isso que você vai aprender aqui comigo hoje. E se até hoje você não conseguiu ter resultados realmente impactantes nos seus tratamentos faciais, a culpa não é sua. Fique tranquila que a culpa não é sua, tá? O problema é que até agora você nunca teve acesso ao método certo, ao método que realmente virasse uma chave na tua cabeça, ao método que te ensine a pensar como uma especialista e não apenas repetir protocolos engessados e criados, sabe lá Deus por quem. O primeiro segredo para ter resultados diferenciados está no que eu chamo de estratégia Renova Skin, que é tudo isso que a gente está discutindo aqui agora. Um método baseado em raciocínio clínico, tá? As minhas alunas hoje, elas conseguem pegar uma pele, analisar e com base naquela análise montar um planejamento sem protocolos engessados. É muito legal a gente estar falando sobre isso, porque isso é libertador, isso é transformador para sua carreira e é isso que vai te diferenciar dos demais, dos concorrentes e fazer você realmente sair de um faturamento X e alcançar o faturamento dos seus sonhos, tá? Então é um método baseado em raciocínio clínico, é isso que eu quero te ensinar, que vai muito além de simplesmente só aplicar um peeling e torcer para dar certo. Quem aí já fez um peeling e ficou torcendo? Não vai dar certo, porque precisa dar certo. Se não der certo, eu perco a cliente. Se não der, você tá entendendo? Aqui não tem achismo. A gente a gente estrutura tudo baseado em raciocínio clínico, onde eu ensino você a pensar aquilo que você vai fazer na próxima etapa, tá? E é exatamente isso que te permite receber muito mais pelos seus procedimentos. Você entrega um resultado superior que toda a média, né? E poucas profissionais conseguem. O paciente percebe o valor e está disposto a pagar muito bem por isso, tá?
Se a sua intenção é oferecer um tratamento que impressione os seus pacientes, te dá autoridade no mercado e permite que você cobre um valor muito mais justo pelo seu trabalho, fique comigo porque eu vou te mostrar exatamente isso e como aplicar essa estratégia hoje mesmo aí na tua clínica, tá? Então, o segredo número 2 é a avaliação de excelência para que você tenha confiança naquilo que você vai executar. E algo que trava muitas profissionais não é a falta de paciente, nem a falta de equipamento caro, é a insegurança, tá? Então, a partir desse momento, eu quero que você se sinta confiante, insegurança não mais, tá? Aquele medo de errar, de não saber lidar com cada tipo de pele, de causar uma intercorrência e manchar a sua reputação, aqui não mais, tá? Então, eu quero que a partir de agora você se sinta confiante, deixa essa insegurança de lado, porque a partir de agora você vai aprender a fazer uma avaliação de excelência, coletar os dados que você precisa para ter ali um planejamento estratégico e poder vender um plano, um raciocínio clínico criado por você, desenvolvido especialmente por você, uma especialista de pele, e poder lucrar muito mais com isso, tá? O que a gente fala ainda em avaliação de né? Ainda falando em avaliação de excelência, o que a gente aplica aqui dentro do nosso método, né? No começo ali da minha carreira, eu também evitava atender alguns casos por medo, insegurança. Isso é normal de toda pessoa que está começando na área da estética, né? Ou em qualquer outra área. A insegurança, ela surge sim, tá? E o medo, ele não vem da falta de talento, tá? Ele vem da falta de clareza. Muitas vezes, você não tem clareza de como você deve seguir, aí você acaba empacando, sabe? Ficando travada, porque você não tem clareza, não tem como avançar. É bem por aí. E a maioria das profissionais que trabalham no escuro, contando com a sorte, o que eu não considero uma coisa legal nem para você que está arriscando o seu próprio pelo, seu próprio nome, é você ficar contando com a sorte, tá? Sem um passo a passo pré-definido. Eu falo que o passo a passo ele precisa ser pré-definido. E no meio da rota pode ser que você mude alguma coisa, mas essa pré-definição ela tem que ter, tá? Fazer um peeling, um protocolo pronto, mas sem uma estratégia clínica por trás de tudo isso. Quando surge uma pele mais sensível, um caso mais complicado, elas também travam. Então essa falta de clareza, ela deixa muitas vezes você travada, você não avança. E aí você evita muitas vezes alguns casos de pele mais complexos, só quer fazer a limpezinha de pele porque a limpeza de pele ela não exige também muito conhecimento, um conhecimento muito avançado, né? Fez a limpeza de pele, mas e se o seu paciente está disposto a pagar mais, a buscar mais, a ter mais, como, né? Através do seu trabalho, através do seu resultado. Então é sobre isso que a gente está falando. Muitas vezes você está travada, não consegue avançar, mas por falta de clareza. Mas quando você aprende a fazer uma avaliação de excelência, você ganha confiança no seu trabalho, tá? E o que realmente faz uma avaliação ser excelente? Entender as características únicas de cada pele. Cada paciente precisa ter ali um tratamento certo e ainda evitar intercorrências, tá? Saber quais fatores considerar antes de escolher um protocolo para não trabalhar no achismo. Eu tenho um peeling X, será que eu consigo trabalhar em pele tal? No achismo não dá, tá? A gente precisa ter essa clareza. E a falta de clareza faz todo profissional travar. Planejamento do início ao fim e ter essa segurança daquilo que você também está aplicando. Então aqui eu anotei 3 pontos sobre a avaliação de excelência que você precisa aprender a executar ainda agora, tá? Ainda hoje. Então aqui na avaliação, ela precisa ser presencial, documentar do início ao fim do tratamento. Você já tem aí muitas vezes material, se a sua paciente autorizar, você já tem material para divulgar, fazer os seus antes e depois, mas documentar como? Através de fotos, é muito legal, porque você consegue ir acompanhando a evolução da sua paciente. Considerar tudo com relação à pele, textura, fototipo, hidratação, sensibilidade, tudo isso são fatores relevantes para se considerar em uma avaliação de excelência. Tempo em que as manchas, né, a queixa, eu falo mancha, mas pode ser a queixa, uma HPI,
rugas, tempo em que a paciente já observou isso, se já fez algum tratamento anterior, o que já fez, se toma medicamento, se trata de alguma forma em casa. Olha quanta informação relevante a gente precisa coletar. Eu digo que a avaliação de excelência é quando o paciente te vê do outro lado da mesa, como alguém, uma solução para o problema dele. Então, o paciente, ele vai começando a entregar pontos que para ele talvez não seja tão relevante, mas você anota tudo, medicação que o paciente toma, isso pode sim, muitas vezes, atrapalhar os nossos tratamentos, tá? Quais foram os resultados que esse paciente já teve ao longo da vida com os tratamentos anteriores? Já fez uso de hidroquinona? Alinhar expectativa com realidade, tá? Esse ponto 3 aqui é muito legal porque você entrega um espelho na mão do seu paciente, começa a discutir com ele pontos de melhoria e ali você já começa a ver um brilho nos olhos de um paciente que achava que não tinha tratamento ou pensava que seria de um jeito e agora vai ser de outro. A gente começa a trazer para os nossos pacientes um pouco mais de autoestima, um pouco mais de confiança, e tudo isso você só vai conseguir através de uma avaliação de excelência. Eu costumo dizer que na maioria das vezes que a gente pratica uma avaliação de excelência, coletando todos aqueles dados do paciente, na maioria das vezes é ali que a gente vende o nosso trabalho, tá? Não é depois, é ali, onde a gente coleta tudo isso que o paciente trouxe para a gente, monta um plano de tratamento ali, um planejamento muito alinhado com aquilo que o paciente precisa e já começa a execução aí dos nossos tratamentos. E aqui a gente vai falar de planejamento, né? Que eu falo que a preparação de pele é a base do sucesso de todo o tratamento. Planejamento, gente, quando eu falo em planejamento, eu quero deixar vocês cientes que todo planejamento precisa ter início, meio e fim, tá? Todo planejamento precisa ter início, meio e fim. Qual seria o início? A gente precisa preparar essas peles. Todas as peles que chegam pra gente chegam desidratadas, oxidadas, né? Muitas vezes com a camada de queratina extremamente espessa, então a gente precisa diminuir esse espessamento de pele, ou às vezes melhorar a função barreira dessa pele para conseguir utilizar um peeling. Então nunca faça peeling sem essa preparação adequada, que pode ser de 20 a 30 dias antes. E aí o paciente muitas vezes naquela ansiedade pergunta quando é que vai ser o peeling. Não, nós já iniciamos o seu tratamento ele começa pela preparação, tá? Então, os ativos corretos, não se importe tanto aí com marcas de produto, mas sim com os ativos que você vai aprender a escolher, principalmente de boa qualidade, boa procedência, para que você tenha aí os melhores resultados, tá? E por que é importante? Justamente porque eu já falei com você que as peles chegam pra gente hiperqueratinizadas. Quantas peles que chegou para você que se você colocar um peeling de glicólico não permeia porque a pele está extremamente espessa? Ao contrário também, muitas vezes a pele está com uma função barreira comprometida que se você colocar um peeling, essa pele não aguenta ficar 30 segundos com o peeling. Então, esse planejamento e essa preparação de pele, eles precisam estar bem alinhados já no início do tratamento. A preparação, ela não pode ser considerada uma opção. Se der o preparo, não, ela precisa ser parte do tratamento, parte da estratégia. Sem contar, gente, que o que eu gosto de trazer de clareza para vocês, trazer para vocês de ponto muito positivo sobre preparação de pele, é que se você sabe da importância, você jamais vai negligenciar essa etapa. E além de tudo isso, você vai aumentar o potencial do seu resultado, tá? Muitas vezes a gente consegue resultado de pele mais clara, de pele menos oxidada na preparação de pele. Isso é muito gostoso, isso é muito importante, tá? Então a gente vai aprender a trabalhar com os ativos certo, tira o foco das marcas. A gente vai aprender a falar muito de ativos, os ativos que você pode combinar entre si. Produtos magistrais, muitas vezes, eu tenho vários aqui, gosto muito de trabalhar com magistral, produtos que a gente manda manipular de acordo com a necessidade, porque a gente personaliza, tá?
eu personalizo isso aqui, eu faço de acordo com o meu conhecimento, de acordo com aquilo que eu quero para aquele paciente. Então, produtos magistrais, além de serem mais acessíveis, eles também nos garantem essa flexibilidade onde eu consigo personalizar ainda mais. Por quanto tempo eu preparar a pele antes do tratamento? Coloquei aqui para vocês, ó, de 20 a 30 dias antes de qualquer tratamento com peeling. A base do sucesso é a preparação, tá? Então, a preparação, ela faz parte do planejamento, cobre junto com o tratamento. Não tenha medo de que o seu paciente vai falar, eu não vou preparar essa pele, e se imponha e diz para ele que o preparo faz parte do tratamento. Já começamos o tratamento, não é opcional, não dê essa opção para ele. Ai, mas eu quero já... Quantas vezes eu ouvi dentro do meu próprio consultório, mas eu quero só um peelingzinho para dar uma descamadinha. Sem preparação, não dá para fazer seu peeling para dar uma descamadinha. Então tem que preparar? Tem que preparar, tá? Então não dê essa opção para o seu paciente de fazer um peeling sem antes fazer a preparação, porque senão você pode sim entregar menos resultado, sofrer com uma complicação, uma alergia, uma hipersensibilidade no meio do protocolo e você não quer, eu tenho certeza que não, tá? Um detalhe importante que eu quero trazer também, aqui dentro desse planejamento, um detalhe não menos importante, é o alinhamento do home care. O home care, ele precisa ser alinhado ali junto com o paciente. Então, peça para o paciente trazer tudo que ele usa ali no primeiro dia, sabe, o primeiro dia ali de consulta ou no primeiro dia em que você vai iniciar a preparação com ativos antioxidantes, hidratantes, né, para melhorar a função barreira da pele, já peça para trazer tudo que usa. Vocês vão se surpreender, a maioria usa produtos que nem necessitam, com textura completamente errada, então tragam, né, peçam para eles trazerem o home care que já estão usando e o que for necessário, alinhar ali, ajustar para que o paciente tenha os melhores resultados, tá? E aqui, o número 3, né, da nossa estratégia R9 Skin, que é o nosso tratamento, atenção nos ativos. Esqueça produto de marca Y, Z, foque no que o produto tem. Ó, eu tenho um produto aqui de marca, tá? Eu tenho um produto aqui de marca, eu sei o que ele tem. Se eu sei o que ele tem, eu sei exatamente para que ele serve, tá? Então esquece produtos de marca X, Y e Z, porque a maioria dos produtos da indústria, eles são meio que genéricos, tá? Então por isso que muitas vezes você não consegue entregar um resultado uau, aquele resultado que impressiona, tá? Então cuidado, vamos focar nos ativos que com certeza vocês vão sair ganhando. Poucos produtos, mas com escolhas eficientes. Hoje eu não tenho muitos produtos, tá? As minhas alunas sabem que eu não trabalho com aquele monte de produto que eu vejo muitas alunas, aquela bancada cheia de produto, é produto que não acaba mais porque caíram lá aquela coisa da indústria, né? Caíram na armadilha da indústria. Então, poucos produtos, mas produtos inteligentes, produtos eficientes, que você consegue muitas vezes trabalhar em 1 ou 2 tipos de pele. Poucos produtos, mas produtos eficazes. É isso que eu quero que você entenda, para você não precisar investir muito. Como eu disse para você, você não precisa investir muito dinheiro logo no início, tá? Então, aqui vamos para o próximo ponto. Eu quero aqui aplicar a estratégia R9 Skin do início ao fim, para que você entenda como foi que eu trabalhei, esse resultado é meu, tá? Como foi que eu trabalhei nessa pele para chegar a esse resultado, qual foi o tempo estimado, eu quero que você entenda sobre isso. Então vamos aqui. Como é que a gente faz um atendimento do início ao fim, sem esconder nada, né? Eu quero aqui mostrar para vocês como se eu estivesse fazendo na minha clínica. Como que eu avalio o grau de melasma e a sensibilidade dessa pele? Primeiro, eu vou entender quanto tempo esse melasma está instalado nessa pele. Aqui nesse caso, mais de 13 anos, tá? A paciente relatou que após a segunda gestação, ficou com essas manchas extremamente evidentes na pele e que, conforme o tempo foi passando, ela já usou vários cremes depilatórios, clareadores. E como ela usou esses cremes clareadores, o que aconteceu? Ela sentiu que as manchas uma hora clareava, outra hora escurecia. Uma hora clareava, outra hora escurecia.
normal de quem está aplicando ácido em casa, tá? Isso é bem normal. Ela já usou hidroquinona, usou retinoica em casa, né? Então, tudo isso que eu coletei de informação, eu vou anotando, tá? Eu anoto. Focamos em desinflamar essa pele. Gente, o que é desinflamar a pele, desinflamar esse corpo? É você focar na melhora do melasma, mesmo antes de colocar um peeling na pele. É você focar na melhora do corpo como um todo, na desinflamação desse corpo, tá? A preparação, e aqui a gente entra com detox. Nesse tópico 3 aqui, a gente entra com detox. A gente tem um detox aí muito interessante, que você pode se informar como fazer esse detox, e esse detox ele vai garantir clareamento para a pele da sua paciente através da desinflamação de um corpo, tá? Então aqui, quando eu vejo uma pele com melasma, eu não estou vendo apenas uma pele com melasma, eu estou vendo uma paciente inflamada, uma paciente com o fígado, a parte hepática toda comprometida, né? Então tem muita coisa a ser levada em consideração, não é apenas um peeling que a gente vai aplicar, e sim uma estratégia de clareamento para que a paciente não venha sofrer o efeito rebote. E a preparação de pele? A preparação de pele eu faço em consultório com ativos antioxidantes. O que eu mais gosto? Gosto de peeling de vitamina C, para fazer... Por que eu falo que é peeling de vitamina C? Eu não sei se você sabe, mas a vitamina C, ela é considerada enzimática, não é um peeling que faz descamação, mas é um peeling que contém niacinamida, então ele traz um nível de hidratação, melhora da função barreira da pele, tem ativos antioxidantes como resveratrol, tem, além da niacinamida que eu já comentei, da vitamina C, do resveratrol, a gente também tem ácido ferúlico. Então a gente começa a trabalhar com ativos antioxidantes nessas peles para que a gente comece a preparar essa pele para uma futura descamação, tá? Home care, nós preparamos essa pele por 15 dias com um home care adequado para que essa pele começasse a ter ali uma descamação talvez muito leve. E nós fizemos peelings sequenciais uma vez por mês durante 3 meses e o resultado dela foi esse. Um resultado excelente, né? Eu considero um resultado excelente. Essa paciente, ela ficou comigo por bastante tempo, já mudou de cidade, mas a gente continua em contato, né? E o que a gente não pode esquecer, que é uma etapa muito importante? Gerenciamento e manutenção. O que é o gerenciamento e a manutenção, que significa a mesma coisa? É você jamais soltar a mão dessa paciente. A paciente que tem melasma, a paciente que está no processo de envelhecimento, que o melasma também tem a ver com envelhecimento, com estresse oxidativo da pele, né? O gerenciamento e a manutenção é você trazer a paciente a cada 40 dias, a cada 60 dias e fazer algo para revitalizar a pele dela, manter essa paciente por perto, ver se ela está usando direitinho o protetor, antioxidantes orais, ver se ela está usando, ver se ela está repetindo o processo de detox quando ela se sente mais cansada, né? Porque o nosso corpo ele avisa quando a gente está mais inflamada. Então, esse gerenciamento, essa manutenção, ele garante o resultado do nosso tratamento, tá? Então, para manter o resultado, eu costumo trazer uma analogia que é a mesma coisa de uma academia. Você vai lá, fica com as pernas bonitas, bem malhada, e aí você fica em casa. Agora eu não vou mais para academia porque eu já conquistei o resultado que eu tanto sonhava. Será que esses resultados vão permanecer? É a mesma coisa o gerenciamento e a manutenção de uma pele envelhecida, de uma pele com melasma. Por quê? Porque a gente precisa manter esses cuidados, tá? A gente precisa continuar a cuidar, assim como o nosso treino para garantir massa muscular, a gente também precisa. E eu espero que você tenha entendido e traga essa analogia para suas pacientes. É impossível me manter forte com as pernas definidas se eu continuar no sofá. E é a mesma coisa, se a minha paciente não tiver essa coisa de vir para a clínica, né? Essa consciência de vir para a clínica, que precisa fazer o gerenciamento e a manutenção dessa pele para garantir
a satisfação e continuar com os resultados a longo prazo, é muito difícil que você mantenha a pele bonita como ficou ao longo de anos. Você vai garantir isso ao longo de meses, mas ao longo de anos é muito mais difícil, tá? Então aqui eu tenho o segundo caso também que eu vou desenhar aqui para vocês como é que eu fiz toda essa estratégia, né? Um fotoenvelhecimento, fototipo 3, rugas profundas, flacidez, textura irregular, sim, ela tem um aspecto meio, parece que teve acne na adolescência, né, na juventude, poros muito abertos, manchas solares, né, as famosas melanoses solares. A gente fez ali uma avaliação, coletamos tudo o que ela já usava. Ela é uma paciente pouco vaidosa, vocês podem perceber pela imagem, né? É uma paciente pouco vaidosa, já tinha passado por um câncer, né? Um câncer de mama. E aí a gente começa a coletar informações importantes, né? De medicamento que já toma. Fizemos ali a resistência da pele para entender se essa pele é resistente ou é uma pele sensível. Fizemos ali o alinhamento nutricional. Gente, isso aqui é divisor de águas. Eu entendo que isso aqui, quando a gente entende que você precisa, mesmo sendo da área da estética, entender um pouco da área da nutrição, é divisor de águas, tá? Esse alinhamento nutricional é retirar a quantidade que ela puder de açúcar, ela já vai estar tendo um ganho enorme, tá? Menos açúcar e mais proteína durante a alimentação, café da manhã, almoço e jantar nas principais horas, né? Nas principais refeições, ela ingerir mais proteína, porque toda vez que nós falamos de aumento de produção de colágeno, eu preciso ter mais proteína no cardápio, senão a proteína, o colágeno, ele não vem como a gente gostaria. A gente fez ajuste na rotina skincare, na rotina home care dessa paciente, colocando a preparação 15 dias antes. Fizemos ali preparação em consultório também, fizemos ali algumas sessões de vitamina C antioxidantes. Fizemos ali o tratamento rejuvenescedor de microagulhamento associado a ativos rejuvenescedores. Fizemos ali um protocolo bem interessante, descamou bastante essa pele. Então, vocês conseguem observar. Aí você vai falar quantas sessões para esse resultado. Esse resultado foi com uma sessão, mas o planejamento dela foi com 3, tá? Mas eu quero te mostrar que mesmo com 30 dias, comparando uma imagem de 30 dias antes com uma imagem de 30 dias depois, eu tenho uma pele completamente diferente em todos os aspectos, rugas menos evidentes, linhas da área dos olhos menos aparentes, uma pele mais hidratada, mais luminosa. Olha as rugas de expressão, ela não tem botox, nunca fez procedimento injetável. Olha essa mancha que antes era bem mais evidente, como a pele ficou mais bonita. E aproveitando, nas revitalizações, a gente microagulhava os lábios. Olha que lábio extremamente pálido nas revitalizações. Aqui foi pós-revitalização e eu microagulhei o lábio. Olha que lindo que ficou esse lábio. Então, gente, tudo isso é estratégia. Pode estar naquela estratégia que você monta personalizada. Se ela não tivesse necessidade de microagulhar os lábios, eu certamente não faria. Aqui na Cristina, por exemplo, ela não tinha aquela necessidade, aquele lábio tão pálido. Mas aqui na rua a gente já fez um microagulhamento labial e isso é até uma cortesia que você pode oferecer mediante a um tratamento fechado, né? É uma cortesia que você pode oferecer para suas pacientes, porque ao mesmo tempo que você está microagulhando a face, você já usa a agulha e microagulha os lábios também, tá? E aí depois a gente entra no gerenciamento e manutenção, a mesma coisa, tá? Não se esqueça da analogia da musculação. Se eu ficar sentada no sofá, eu vou perder musculatura. Se eu não frequentar esteticista pelo menos a cada 60 dias, eu não tô colocando nem a cada 30. A cada 30 seria o ideal. Se não tiver o gerenciamento e a manutenção, vai perder o resultado a longo prazo, tá?
Por que a longo prazo? Primeiro mês, segundo, terceiro mês, quarto mês, a pele até fica muito bonita. Depois a pele já vai perdendo, precisa continuar mantendo os cuidados, precisa continuar estimulando o colágeno com radiofrequência. E tem muitas tecnologias, né? Ah, Patrícia, mas eu não tenho radiofrequência. Continua fazendo microagulhamento, que o microagulhamento repõe toda essa perda, né? Essa perda de colágeno que a gente tem ao longo dos anos, tá? Eu comentei da radiofrequência porque ela pode, jato de plasma, radiofrequência, LED, laser, tudo isso pode ser acrescentado nos tratamentos ali no gerenciamento da pele. Aqui nós temos o terceiro caso e eu quero que você te mostrar na prática como foi o protocolo que eu fiz. Vocês vão se surpreender. Como assim, Patrícia? Como assim a gente teve um resultado desses sem limpeza de pele? É isso mesmo, tá? Acne de grau 3, percebe? Uma acne bem pustulosa, já evoluindo para 4. Em alguns pontos a gente já tinha ali cistos. Fototipo 2 é um paciente branquinho, pele clara, idade 17 anos. Por que eu tenho que saber sempre a idade do meu paciente? Porque, gente, se eu tô tratando acne em pacientes adolescentes, eu preciso considerar uma mudança ali na questão da testosterona, dos hormônios, né? Então, isso faz com que os hormônios, por exemplo, ativem a glândula sebácea, né? Então, eu preciso ter clareza. Essa clareza que eu disse para vocês no início é o que eu quero mostrar para vocês em cada caso. Ter clareza é o que vai me direcionar a conduzir, a fazer o tratamento certo. Aqui nós fizemos desparasitação. Por que desparasitação? Porque nós fizemos suplementação. E quando eu faço suplementação, preciso desparasitar primeiro, eliminar os parasitas, tá? Para então entrar com a suplementação. Ajuste na alimentação com certeza precisa existir. Por que eu falo isso? Quando eu tenho um paciente nessa idade, muitas vezes é um paciente que se alimenta muito de leite, derivados, bolacha recheada, e isso precisa ser eliminado da alimentação para quem quer ter resultado, tá? Então, fizemos alinhamento do home care, colocamos produtos secativos, antisseborreico, anti-inflamatórios, tudo no skincare. Fizemos peeling secativo e anti-inflamatório antes da limpeza de pele. Aí você vai me perguntar, mas por que, Patrícia, antes da limpeza? Porque vocês concordam comigo, se eu tenho um paciente com esse nível de inflamação e eu pegar esse paciente para fazer uma limpeza de pele, eu vou traumatizar esse paciente com a dor que vai causar essa limpeza de pele? Então, esse resultado aqui é no pós-imediato, tá? Imediato quando a pele já descamou e já teve ali um efeito secativo e anti-inflamatório bem importante. Esse peeling, eu tenho ele aqui comigo, é o nosso peeling, que tem uma fórmula exclusiva, claro, para as nossas alunas. É um peeling extremamente eficiente, de baixo custo, me permite cobrar até R$400 por sessão, tá? E ele não custa nem R$100 e me rende 100 aplicações, ou seja, o custo dele é de aproximadamente R$3 por sessão, tá? Então, eu tenho um excelente resultado com um custo muito pequeno, uma margem de lucro altíssima, e pacientes de acne, gente, eles ficam assim enlouquecidos com esse tipo de pele aqui. Eles querem apertar, eles querem se furar. Esse paciente, a mãe comentou que ele já estava se excluindo do grupo da escola, ele já não estava mais querendo ir para a escola, querendo ir para a igreja, ele já estava se excluindo da sociedade. Isso é muito triste, tá? A acne ela é uma doença de pele que atinge muitas pessoas e a gente precisa ter estratégias de tratamento. Então, só para contextualizar aqui para vocês, fizemos a desparasitação, ajuste na alimentação, retiramos tudo que era desnecessário, tá? Que estava causando acne. Leite e derivados é um deles e o açúcar também. Suplementação, suplementamos zinco, suplementamos ali alguns antioxidantes que ajudou no controle da acne. Alinhamento de home care, colocamos ali no home care
ativo seborregulador, anti-inflamatório, secativo também. Fizemos o peeling secativo e anti-inflamatório antes da limpeza de pele. Por que antes da limpeza de pele? Como eu disse para vocês, uma limpeza de pele aqui nesse caso traria muita dor, muito desconforto, e isso deixaria o meu paciente extremamente triste. Muitas vezes o paciente não quer voltar justamente porque traumatizou, tá? Então, a gente faz antes da limpeza de pele o peeling, melhorou toda a questão da inflamação, tem o comedões ali secos, comedões fechados, comedões abertos, comedões fechados, a gente faz uma limpeza de pele para extrair. Então, a limpeza de pele com ativos que melhoram a condição da acne e evitam a hiperqueratinização, que é o excesso, né, o acúmulo de pele que fica ali na pele, obstruindo a passagem desse sebo, e aí acontece essa oclusão e é por isso que surge tanta acne. A frequência desse tratamento, esse tratamento pode e deve ser repetido a cada 15 dias, então é um total de 3 meses com 6 sessões ao total. Dá para cobrar muito bem nesse tratamento, tá? Dá para ter uma margem de lucro altíssima com esse tipo de tratamento, justamente porque os peelings que a gente usa aqui são muito, muito, muito acessíveis, tá? Então aqui a gente vai falar de peeling avançados. Vocês viram ali 3 casos completamente diferentes, idades diferentes, situações diferentes em que o Renova Skin consegue atuar. Mas eu vou explicar aqui o segredo número 3, que são os peelings avançados, que é o que eu apliquei nesses 3 casos, tá? E como você gerar, assim, resultados tão eficientes que os seus pacientes, eles vão ficar tão felizes em investir com você que ainda vão te indicar. Esse paciente, por exemplo, eu comecei a atender vários alunos da sala dele, justamente porque adolescentes têm esses casos de acne, tá? Então, os pacientes acabam nos indicando. Então, muita gente acredita que para cobrar mais pelos seus tratamentos precisa ter clínica luxuosa, eu nunca tive uma clínica luxuosa, equipamentos caríssimos ou atender em uma cidade grande. Eu provo para você que nada disso é verdade. Na minha cidade, as pessoas pagam caro por tratamentos faciais. Será que as pessoas pagariam caro? Na minha cidade, as pessoas não pagariam caro por tratamentos faciais? Será que isso é uma verdade? Deixa eu te contar algo aqui. Bom, aqui a gente vai falar de segredo número 3, peelings avançados, que é o que a gente acabou de ver, né? Eu acabei de mostrar para vocês como eu atuo com os peelings avançados em diferentes tipos de casos, desde acne, na fase mais inflamatória, que é a acne ativa, fotoenvelhecimento, manchas e melasma, fora outras situações como cicatrizes de acne de grau 1 e 2, que você também vai conseguir tratar. Mas como gerar resultados tão bons que os seus pacientes vão ficar felizes em investir com você e ainda vão te indicar, né? Muita gente acredita que precisa, né, para cobrar mais pelos seus resultados, né, pelos seus tratamentos, precisa ter uma clínica luxuosa ou equipamentos caríssimos, ou até mesmo atender em uma cidade grande. Na minha cidade não pagam caro por tratamentos faciais, será mesmo? Olha, deixa eu te contar algo, o problema nunca foi a sua cidade, o problema é que a maioria dos profissionais não entregam um resultado que justifique um valor maior, tá? A verdade é essa. E as pacientes, elas não pagam pelo procedimento em si. Na verdade, ninguém quer peeling. Na verdade, todo mundo quer o que ele entrega. Eu não quero a musculação, mas eu quero um corpo definido. Vocês estão entendendo? Mas para atingir o corpo definido, eu preciso da musculação. Então, assim como a musculação, o peeling é o caminho para um resultado transformador, tá? Então, é sim o resultado transformador que ele traz. Quando você aprende a trabalhar com peelings avançados de forma estratégica, entregando melhoras visíveis na pele dos seus pacientes logo nas primeiras aplicações, o valor deixa de ser um problema, deixa de ser um obstáculo, tá? Então, na verdade, o que o seu paciente quer é um resultado transformador. E como fazer isso com excelência, né? Aplicando a estratégia certa para cada tipo de pele, ao invés de seguir um protocolo genérico. Eu vejo que muitas profissionais estão presas a protocolos prontos. Se tirar um produto de linha, ela já não sabe mais como fazer o protocolo. Isso é muito ruim, você fica ali engessada, trabalhando de forma engessada, não sabe criar
as próprias estratégias. Isso é muito ruim. Protocolo genérico não mais, tá? Fazendo uma avaliação detalhada, indicando um plano de tratamento completo. Lembra que eu falei início, meio e fim? Isso é muito importante, não apenas uma sessão isolada, tá? Isso não vai fazer nem com que o seu paciente tenha o resultado que ele tanto sonha e nem você ganhe o que você tanto sonha também. Então, preparar a pele antes do procedimento para garantir que os ativos permeiem melhor, tenha assim uma absorção melhor. Isso é muito importante, tá? E o resultado seja ainda melhor. Eu disse para vocês quando eu estava falando ali em preparação de pele que é uma parte negociável, porque aqui no meu consultório é uma parte negociável, tá? Eu não negocio, eu não tenho tempo de vir na preparação de pele, então você não tem tempo de vir fazer o seu tratamento, porque a preparação de pele, ela faz parte do tratamento, tá? Então, é inegociável. E como nasceu a necessidade de ensinar vocês, profissionais de estética? Eu nunca pensei em ser professora, e aqui eu estou abrindo aqui a minha história para você. Eu jamais pensei em ser professora, em criar um método, né? Eu nunca pensei em ensinar aquilo que eu já aplicava com muita segurança. Eu não pensava mesmo. Mas um certo dia, uma colega de profissão, não vou expor o nome dela, ela é uma querida, ela me pediu socorro e eu prontamente, com todo o meu conhecimento de anos, essa sabedoria, ajudei a colega a resolver um problema que ela havia causado, né? E ela ficou tão grata com isso, que ela pediu para eu ensinar como é que eu trabalhava com os peelings, porque até então ela ficou até pensando em desistir. E eu convencendo ela de que ela era boa, mas que aquilo tinha acontecido, que era para ela estudar mais, para ela começar a desenvolver protocolos realmente baseados em um raciocínio, não ficar seguindo protocolos prontos, né? Foi a partir dessa situação que nasce o curso de peelings, né? Eu fiz um curso VIP para a minha primeira aluna foi essa mesma colega que pediu essa ajuda, né? Eu fiz um curso VIP para ela e eu ensinei ela como a pensar, como ter uma estratégia, criar uma estratégia, tudo baseado em como eu trabalhava e como eu aplicava na minha clínica. Eu expliquei um passo a passo, desde a avaliação, planejamento, a preparação de pele e o peeling certo. Então, eu criei ali todo um passo a passo que ajudou e tem ajudado não só ela, como milhares de pessoas, tá? E ela saiu de uma profissional insegura a uma biomédica de sucesso. Hoje ela combina os injetáveis aos peelings avançados e fatura mais de 50 mil na clínica dela. E tem um depoimento dela aí que vocês vão ver, tá? Nasce então nesse momento o curso de peelings que antes não era Renova Skin, mas hoje ele é o Renova Skin, que você está tendo acesso aí de conhecer essa estratégia criada e desenvolvida por mim, tá? Eu vou só recapitular tudo que a gente falou até agora, para que você, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? O que a gente precisa entender? O problema, a maioria das profissionais, elas seguem protocolos engessados e, como eu citei para você, se tirar um produto de linha, ela já não sabe mais como fazer aquele protocolo, justamente porque é tão engessado que ela não sabe pensar fora daquilo, tá? E esse protocolo engessado, sem personalização, que gera resultado comum, te impede de cobrar mais, tá? Então, esse é um grande problema que eu vejo na maioria das profissionais da estética e que hoje eu estou trazendo para vocês. Qual que é o motivo disso? A síndrome da estética Frankenstein. Um pouco de cada técnica, PDF ali, material gratuito ali, aulas aleatórias e muitas vezes sem fundamento, baseadas no achismo, sem um método estruturado, resultado em insegurança, sem resultado, resultando em insegurança, medo de errar, baixa valorização do seu trabalho, tá? E a solução é o que eu estou te trazendo agora. Um método validado que ensina raciocínio clínico para oferecer tratamentos altamente eficazes, personalizados e garantindo a segurança e a sua diferenciação nesse mercado que é competitivo, mas que pode se tornar menos competitivo quando você entrega um resultado acima da média. Então vamos aqui aos 3 segredos do Renova Skin, que eu quero dizer para vocês. O que é o Renova Skin, que é essa metodologia
que eu venho ensinando ao longo dos anos, né? A estratégia Renova Skin é como você desenvolver, pensar. Esse raciocínio clínico é como você pensar naquele tratamento para aquela paciente, tá? Para você deixar de seguir protocolos prontos e começar a personalizar os seus próprios tratamentos. A avaliação e o planejamento de excelência é como você identificar as reais necessidades da pele e planejar um tratamento seguro e eficiente para sua paciente. Aliás, ela vai estar pagando mais por isso. Esse planejamento, ele precisa realmente ser muito seguro e muito eficiente. E os peelings avançados? Como você vai gerar resultados tão bons que as suas pacientes vão te pagar bem e ainda vão te indicar para outros pacientes, formando aquela rede de contatos orgânicas que muitas vezes você nem valoriza mais, mas que ela acontece através de um resultado. Quando você aplica aquele tratamento e a sua paciente fala, ai, nossa, minha amiga elogiou a minha pele. É sobre isso, é sobre a sua paciente ser elogiada na academia, na igreja, em qualquer lugar que ela esteja, criando essa rede de contatos totalmente orgânica para você. Você tem duas escolhas, tá? Você pode ficar aqui comigo, né? Ficar aqui comigo só me ouvindo, ou até mesmo continuar tentando sozinha, continuar tentando buscando conteúdo gratuitos, aleatórios pela internet, testando diferentes protocolos, sem segurança alguma, demorando anos para descobrir o que realmente funciona, correndo o risco de não conseguir se diferenciar nesse mercado que é competitivo, mas que você pode se diferenciar e continuar aí talvez cobrando valores muito baixos, né, pelos seus tratamentos. E a opção 2 é pegar um atalho, pegar um caminho que eu já trilhei, ter um método validado, estruturado, um passo a passo para finalmente você dominar os tratamentos faciais com peelings avançados. Atender com confiança, cobrar o que você realmente merece receber, tudo isso com suporte, mentorias, atualizações constantes, para que você nunca mais se sinta perdida, tá? A única diferença entre você e as profissionais que hoje cobram R$1.500, R$2.000, R$3.000 por tratamento é que elas já tomaram uma decisão assertiva, elas escolheram um caminho mais curto e mais seguro, onde você não precisa ficar testando o protocolo, porque eu já testei para você e já escolhi os melhores, tanto princípio ativos como os peelings, eu já testei para você e coloquei dentro de um método. Então a escolha, ela está em suas mãos, tá? Você pode decidir a opção 1, que é continuar testando e aprendendo tudo sozinha, rasgando dinheiro, continuar, né, muitas vezes correndo o risco de queimar as suas pacientes, de estragar a sua reputação, ou vir comigo e ter um método validado e estruturado para que você consiga ter aí os seus resultados, tá? O que eu quero te mostrar sobre o Renova Skin é que você não vai seguir protocolos prontos, tá? Que você vai aprender a pensar, sem entender o porquê de cada etapa, você não vai seguir protocolos prontos aqui. Cada caso é uma oportunidade de aprendizado. Existe todo um raciocínio para evitar complicações. Se caso acontecer, você saberá como tratar. Nós temos um módulo que fala de intercorrências. E se isso acontecer, você vai aprender a como tratar. A diferença entre uma profissional comum e uma especialista é que uma especialista sabe exatamente como analisar, corrigir e aprimorar os seus resultados. Isso que eu vou te ensinar, tá? Então, em vez de ter medo de falhar, você vai usar cada experiência como um aprendizado para crescer e para que você sinta ainda mais confiante no seu trabalho. E antes de continuar, você consegue se ver, você consegue se enxergar como aplicar esse conhecimento pode transformar a sua carreira na estética facial? Eu quero que você comece a se sentir. Se fez sentido para você, você quer um caminho mais rápido, um caminho mais seguro, com suporte para aplicar tudo o que eu ensino de forma prática, né? Tem a teoria, tem a prática, mas você vai poder colocar todo o seu conhecimento em prática. Eu posso te mostrar aqui uma oportunidade para você dar o próximo passo, tá? E eu só quero apresentar essa possibilidade para quem realmente está comprometida com o sucesso, está comprometida em entregar mais, né? Em elevar o nível dos seus atendimentos e conquistar pacientes, clientes que pagam muito mais pelo seu trabalho. Eu quero te mostrar como você pode fazer parte do meu treinamento
do meu treinamento, que é a metodologia Renova Skin, tá? O Renova Skin, ele não é só um curso de peelings avançados, ele é um mapa estratégico que vai transformar você, profissional de estética, em uma especialista em estética facial. E você pode até a partir de agora se intitular especialista em pele, porque você vai se tornar uma especialista em resolver diversos tipos de problemas de pele, tá? Você vai aprender a desenvolver e a oferecer tratamentos avançados para rejuvenescimento, fotoenvelhecimento, né? Clareamento de manchas e melasma, acne e HPI, cicatrizes de acne, tudo isso com segurança, com técnica e alto faturamento, que é o que você quer. Eu tenho certeza que você quer ganhar mais e é por isso que você está aqui. Se você quer dominar os peelings, se destacar no mercado e cobrar valores mais altos, esse método foi desenvolvido e criado para você, tá? O que você vai aprender dentro do Renova Skin? Avaliar com precisão a pele para escolher o melhor tratamento com segurança, protocolos avançados de peelings químicos, peelings enzimáticos também em alguns casos, para rejuvenescer, tratar manchas, acne, cicatrizes de acne, planejamento estratégico e preparo de pele para evitar intercorrências e ainda potencializar. Lembra que eu falei para vocês que preparo de pele não é só para evitar intercorrências, mas para potencializar os seus resultados, preparando a pele, melhorando a função barreira, removendo queratinócidos que estão ali em excesso. Então, planejamento estratégico e a preparação de pele para evitar intercorrências e ainda potencializar os seus resultados. O uso correto de ativos, principalmente os home care, para prolongar os efeitos dos tratamentos e ainda evitar intercorrências e atuar com segurança em todos os casos que eu fizer a demonstração para você. Você vai se sentir extremamente segura para isso, tá? Então, por que o Renova Skin ele é diferente de tudo que você já viu por aí? E eu quero te mostrar essa diferença agora, tá? Nada de protocolo engessados, você aprende um raciocínio clínico e personaliza cada tratamento baseado na estrutura que a gente oferece, tá? A metodologia Renova Skin, aulas práticas e teóricas também, sem esconder nada, suporte contínuo, comunidade de alunas, aqui ó, são as nossas reuniões, então você vai ter comunidade de alunas, você vai ter reuniões comigo e com o meu time e com as alunas também, mentorias quinzenais para garantir que você aplique o método com segurança e confiança, foco em resultados reais para que você e seus pacientes vejam mudanças visíveis e te indiquem para outros pacientes, estratégia de atração de clientes para que você aprenda a vender seus tratamentos e fature ainda mais, tá? O Renova Skin ele já ajudou centenas de alunas a se tornarem referência nesse mercado, aumentarem os seus ganhos, realizarem os seus sonhos de casa própria, clínica própria, viagem, carro dos sonhos. E agora é a sua vez de dar esse passo e transformar a sua carreira. Eu quero aqui compartilhar um pouquinho do depoimento de todas essas pessoas que já passaram, já tiveram a experiência dentro do Renova Skin. Ó, a primeira diz assim: boa tarde, Patrícia. Depois do curso, meu faturamento explodiu. Passei a cobrar muito mais pelos meus tratamentos. Hoje tenho facilidade em oferecer tratamentos mais longos, personalizados. Meus pacientes pagam sorrindo e ainda me indicam. Tenho clube de fidelidade, ó, essa é inteligente. Tenho clube de fidelidade de indicação e meu faturamento ultrapassa R$50 mil por mês. Isso em estética facial, associando os peelings e clareamento. Fora os outros procedimentos corporais que a minha equipe também faz, aqui na clínica. Gratidão por ter te conhecido. Aqui ela diz assim: obrigada, Patrícia, pelo apoio e ensinamentos. Esse curso tem revolucionado os meus atendimentos. Nem na faculdade eu vejo conteúdo assim, e olha que eu me formo em dezembro. Nunca tive conteúdo assim, ainda quero um presencial. Aqui a Bruna diz: melhor prof, melhor curso, mudou meu faturamento e meu conhecimento. Muito legal. Aqui a Fran diz: fazer o curso da Patrícia foi a melhor decisão da minha vida profissional. Comecei sem ter muita experiência e hoje estou conseguindo entregar resultados incríveis. Tenho autoridade,
Para recomendar planos de tratamento, só tenho a agradecer, principalmente pela dedicação. Isso faz total diferença para sermos as melhores profissionais. Recomendo de olhos fechados. Aqui tem uma que diz o seguinte. Ela diz: olha, Patrícia, estou muito feliz em compartilhar com você essa imagem. Estou amando essa experiência que me proporcionou. Gratidão, seu curso está sendo um divisor de águas na minha vida. Esse resultado tive com apenas uma sessão em apenas 14 dias, tirei no retorno em cabine. Olha que legal, muito bom, né? Deixa eu voltar aqui, gente. Bom, eu não consigo voltar, tem mais um depoimento aqui que eu não li para vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Voltei. Comprei o curso para ter acesso ao produto, mas estou vendo quanto de conhecimento você tem para nos passar. Já estou me sentindo super segura com você. Olha que legal, ler esses depoimentos é muito bom, tá? Vocês não têm ideia de como eu me sinto com tudo isso, todo esse diferencial, né, essa transformação que eu consigo entregar para as minhas alunas que participam do meu método. Quanto custaria uma pós-graduação em estética facial? Vocês têm noção quanto custaria? Eu tenho, pois eu já fiz, tá? Entre 5 e 15 mil. E muitas vezes eu ensino apenas teoria, sem a parte prática detalhada, tá? Cursos presenciais de peelings avançados custam entre 3 mil e 7 mil. Isso é verdade, é fato. Sem suporte contínuo, nem acompanhamento após o treinamento. Você que se vire, tá? É bem assim, tá? Eu falo por experiência, porque eu já passei por outros cursos também. Para dominar a estética facial sozinha, você poderia gastar anos de tentativas, erros, acertos, além de milhares de reais em investimentos, cursos, produtos, equipamentos, e sem saber se realmente funcionam, tá? Eu quero que você entre no Renova Skin com toda a segurança que você possa se sentir, né? Eu quero passar agora muita segurança para você. Eu quero que você faça esse investimento, mas se você sentir que esse curso não é para você, que você fez alguma coisa né, por impulso, a garantia é incondicional de 14 dias. Se você estiver com medo de estar fazendo esse investimento, eu te dou essa garantia de 14 dias. Você pode acessar o curso, assistir às aulas, conhecer o método e até aplicar tudo o que você aprendeu, se dentro desse período você sentir que o Renova Skin não é para você, que você se arrependeu de ter comprado, que não vai ter proveito para a tua vida, basta você entrar em contato que nosso time devolve 100% do seu dinheiro sem nenhuma burocracia. Ou seja, o risco é totalmente meu, o risco é zero, você não se arrisca, tá? E essa garantia, você não tem nada a perder, tá? Mas você tem uma grande oportunidade de finalmente se tornar uma especialista em estética facial e aumentar muito os seus ganhos. Você viu que tem alunas aí faturando mais de 50 mil por mês com estética facial. É possível? Muito possível, tá? Muito possível, tá? Além de todo o conteúdo do método, eu quero te entregar alguns bônus bem especiais para que você sinta que vai valer cada centavo, tá? Eu quero te entregar um bônus de pasta de resultados de antes e depois, para que você já comece a postar esses resultados e captar novas pacientes até que você tenha os seus. O bônus número 2, estratégia de precificação e vendas para peelings. Aqui você consegue definir os melhores preços para os seus tratamentos, tá? Esse é um bônus e tanto para você poder precificar os seus tratamentos. Guia de home care para os seus pacientes também é um excelente presente. E o acesso ao grupo exclusivo de suporte, onde tem uma comunidade fechada, onde a gente abre ali para vocês conversarem, para vocês interagirem, se conhecerem, e você pode trocar experiência, tirar dúvidas, se manter motivada ao lado de profissionais que, assim como eu e você, estão evoluindo junto com você, tá? Esses bônus sozinhos, eles já valeriam aqui algumas centenas de reais, mas hoje você pode receber todos eles de forma gratuita ao entrar no Renova Skin. Calma que tem algumas regrinhas, tá? Isso significa que além de aprender a técnica, você também terá suporte a ferramentas para aplicar e vender os seus tratamentos com muita facilidade.
os primeiros inscritos, para quem se inscrever nos primeiros 5 minutos, a partir do momento que eu liberar o link, vai ter uma regressiva ali, uma contagem regressiva. E em 5 minutos que eu liberar o link, você ainda ganhará mais 2 anos de acesso. Então, você está pagando por 1 e está levando 3, certo? Normalmente, o valor do Renova Skin anual você leva 1 ano de acesso. Eu tô te dando 3 ao invés de 1 ano, tá? Então, será 3 anos de atualizações constantes, 3 anos recebendo tudo de novo que eu criar, qualquer curso, treinamento, conteúdo novo exclusivo que eu criar nos próximos 3 anos, você terá acesso dentro das aulas do Renova Skin, tá? Isso são para os primeiros inscritos dentro de 5 minutos, tá, gente? Tá? Imagine ter acesso a um método validado, prático, estruturado, atualizado e com suporte. O Renova Skin não custa 2 mil, 10 mil, não custa 5 mil, não custa nem metade disso, tá? O que eu posso te adiantar, qual o investimento para entrar no Renova Skin hoje? Normalmente, se você entrar lá na minha biografia, você vai ver lá, R$ 1.497 por ano. 1 ano de acesso, R$ 1.497 por ano. Só que se você que já investiu seu tempo, né? Seu tempo que é precioso aqui comigo nessa aula, me acompanhou até o final, investiu seu tempo, eu quero te dar aí um desconto, um valor muito especial. Você vai ter 1 ano de acesso por 12 vezes de R$ 69,90 ou R$ 697 à vista, com todas as atualizações que eu fizer, e se você entrar nos primeiros 5 minutos durante 3 anos, você receberá todas as atualizações. Isso significa que com apenas 1 ou 2 atendimentos você já pagou o seu investimento, já teve lucro, e você já está pagando aí o seu curso, já teve lucro. Não é uma condição que vai ficar por muito tempo, tá? Não espere que isso vai durar por muitas horas, é apenas os próximos 30 minutos que você vai ter essa condição para você se inscrever clicando no botão que vai aparecer aí para você. E somente nos primeiros 5 minutos você ainda recebe mais 2 anos extras, tá? Você sabe o que é isso? Não precisar renovar? No mínimo você pagaria R$ 697 para renovar e você não vai precisar pagar. Deu 1 ano, ele já é renovado automaticamente, 2 anos, 3 anos. Você fica comigo por 3 anos, tendo acesso à comunidade, participando de aulas que eu nem sei mensurar quantas aulas ao vivo você vai poder participar comigo. Se são 24 em 1 ano, 2 anos são 48, então você vai ter mais de 60 aulas comigo, tá? É muito tempo para a gente poder aí desenvolver e te tornar uma profissional muito bem paga. Eu não sei se eu sou boa o suficiente para isso, professora. Essa é uma das dúvidas que vocês me trazem, tá? E a confiança, ela vem do conhecimento certo, tá? Todo esse conhecimento dentro do Renova Skin te trará segurança. Lembra, a gente precisa ter um planejamento, uma estratégia para seguir, porque senão você vai ficar aí com conhecimento solto, aleatório, segue um PDF hoje, uma aula gratuita amanhã, e aí isso não te faz ficar boa, não te traz segurança, tá? Então eu espero que você tenha conhecimento que você precisa de um método estruturado e validado. Na minha cidade, as pessoas não pagam caro por tratamentos faciais. O que faz uma paciente pagar mais não é a sua cidade, mas o resultado que você entrega para ela, tá? Independente se você mora em uma cidade pequena, uma cidade grande, para de brigar por preço, tá? Você precisa entregar mais para então poder cobrar mais. Eu já fiz outros cursos, por que que esse é diferente? A maioria dos cursos, eles ensinam apenas protocolos prontos. O Renova Skin, ele vai ensinar o raciocínio clínico para que você saiba exatamente o que fazer em cada caso. Eu tenho medo de errar e causar uma intercorrência, uma queimadura, uma lesão. Renova Skin, você aprende a avaliar cada pele de forma correta, escolher os ativos certos e preparar a pele antes do procedimento, minimizando todo o risco. Não sei se vou conseguir vender esses tratamentos. Além do aprendizado técnico, a troca de informação que a gente tem dentro da comunidade, o Renova Skin ainda te ensina estratégias de precificação
e vendas. Vocês vão ver tudo isso dentro do curso. E se eu me inscrever e achar que o curso não é para mim? Eu devolvo 100% do seu dinheiro de forma segura, com uma garantia incondicional de 14 dias. Você tem 14 dias para decidir se você quer ou não ficar dentro do método Renova Skin. O Renova Skin, por esse preço, não é uma coisa que você vai achar a todo momento, tá? São mais de 50% de desconto. Pode calcular aí, 1.497, nós demos aí mais ou menos 52, 53% de desconto. Ele caiu para R$ 697, tá? Só que agora, no momento dessa aula, você consegue comprar com esse desconto de mais de 50%, tá? Para garantir a melhor experiência e oferecer um suporte de qualidade para cada aluna, as inscrições, elas são realmente limitadas. Eu não posso colocar 1.000, 2.000 pessoas em uma turma, tá? E nem sempre eu vou manter essas vagas disponíveis por esse valor. Se você deixar para depois, vai perder a oportunidade da sua vida, aprender a oportunidade de ter um método que pode transformar sua carreira e o seu faturamento, além de todos os bônus que eu estou entregando para você e para todos os inscritos de forma gratuita. Então aqui eu quero que você se imagine dentro de alguns meses, caso você não entre para o método Renova Skin, você não pode se comparar com outros profissionais, porque profissionais que participam do método Renova Skin, elas são diferenciadas, tá? Elas já estarão postando resultados incríveis, cobrando mais de R$ 2.000 por um plano de tratamento, lotando suas agendas e sendo reconhecidas como referência em estética facial, como referência e especialistas em pele. Agora pense, onde você vai estar nesse momento? Se não aqui com a gente, onde você estaria nesse momento? Ainda tentando descobrir sozinha tudo aquilo que eu ensino em um método validado, passo a passo, estruturado para você, tá? Ainda com medo de errar e deixando de atender centenas, quem sabe milhares de pacientes, com medo de errar, ainda cobrando pouco pelo seu serviço, se matando, trabalhando 10, 12 horas para pagar conta, quanto que tem muita gente realizando sonhos, né? É isso que eu quero para a tua vida. Então, eu tenho um caminho aqui validado, estruturado, que já transformou a carreira de centenas de profissionais até milhares de profissionais, né? Já somos aí mais de 4.000 alunas, mas essa oportunidade ela não vai ficar disponível por muito tempo, tá? Se você deixar para depois, você pode perder o preço promocional, o valor ele pode voltar ao valor original de 1.497 a qualquer momento, o bônus exclusivo que pode não estar mais disponível para você, a chance de sair na frente da concorrência enquanto outros profissionais já estão aplicando o método e tendo os melhores resultados, tanto clínico quanto financeiro, tá? Se você realmente quer crescer na profissão, atrair clientes que pagam bem pelos seus procedimentos, dominar os tratamentos faciais mais procurados, a sua hora chegou. Sua hora é agora. Clique no botão agora para garantir a sua vaga, tá? Antes que as inscrições encerrem, você perca essa grande oportunidade. Depois pode ser tarde demais e não adianta chorar, tá? Quais são as formas de pagamento para você poder pagar à vista ou boleto não, tá? É à vista ou cartão de crédito. Não tem boleto, tá? Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Combinado? Por quanto tempo eu teria acesso ao curso? Você tem 1 ano de acesso, lembrando dos 5 minutos, mais 2 anos de forma automática você tem, tá? Então você pode pagar no Pix, boleto não existe essa possibilidade, tá? Ou cartão de crédito. Ou até parcelar em 12 vezes no cartão. Já coloquei o valor da parcela ali, são 12 de R$ 69,90. Então você terá 1 ano de acesso completo e você pode garantir mais 2 anos, não precisando nem renovar, tá? Se você tiver dúvida durante o curso, você poderá ter suporte diretamente comigo, com a minha equipe e também no grupo de alunas. Mostrei para vocês que tem uma comunidade ali, onde vocês podem interagir, trocar ideias, né? Trocar conhecimento. Então, tudo isso fica ali à disposição de vocês. O curso, ele não só tem teoria, mas ele também tem aulas práticas, muitas aulas práticas, com os peelings que eu ensino na prática, tá?
Então, passo a passo de como você aplicar os tratamentos faciais de forma correta, tempo de exposição ao produto, tá? E se eu me inscrever e achar que o curso não é para mim? 14 dias nós garantimos que nós devolvemos 100% do seu dinheiro. Você pode estudar 14 dias, viu que não faz sentido para você, você pode sim pedir a devolução do seu dinheiro sem burocracia, tá? Agora estão aí todas as dúvidas respondidas, não deixe essa oportunidade passar. Eu quero muito ter você como minha aluna, minha próxima aluna, né? Quero muito colocar o seu depoimento aqui, mostrar os seus antes e depois também, com certeza. Quero muito. Então, clique no botão que está aparecendo aí para você fazer parte do nosso time, do nosso curso, por uma oferta mega especial, tá? De R$ 1.497 por apenas R$ 697 reais. É isso, pessoal. O nosso curso é completo. Os encontros são ao vivo. A gente tem vários encontros ao vivo. Fora o conteúdo gravado dentro da plataforma, a gente tem os conteúdos ao vivo a cada 15 dias, onde eu e você vamos poder discutir um caso que muitas vezes você tem dúvidas. Meu Deus, você traz para a aula e sai ali com a estratégia pronta. É isso. Eu quero te pegar na tua mão e falar, vem comigo, que agora você vai aprender peelings de verdade, tá? Vocês têm o grupo de WhatsApp, suporte comigo, encontros ao vivo também comigo e o curso completo dentro da plataforma com acesso por 1 ano. Vocês podem rever as aulas quantas vezes necessitarem. Eu tenho casos de alunas que têm dúvida, coloca a aula, põe um fone de ouvido e vai aplicando o peeling e atendendo a paciente. Tá errado? Jamais, tá? Então, a vantagem de você ter ali o curso online é que você pode sim usar e desfrutar desse curso quando necessário, tá? Então aqui, resultados reais das nossas alunas, eu quero ver o seu resultado aqui muito em breve, né? Tem alguns que eu já sei de quem são, esse é da Marli é uma aluna de destaque, esse aqui é da doutora Luciene, esse aqui é da Renata Messias, geralmente os resultados de acne tem bastante da Renata. Então é isso, gente, aqui são resultados de alunas reais, perdoe se eu não falei o nome de alguém, que como não tem nome, eu acabo não me lembrando, não me recordando. Eu quero muito ter você aqui no nosso curso, tá? Aqui vejo o que elas estão dizendo. Fazer o curso da Patrícia foi a melhor decisão da minha vida profissional, comecei sem ter muita experiência e hoje estou conseguindo entregar resultados incríveis, tenho autoridade para recomendar planos de tratamento, só tenho a agradecer a Patrícia, principalmente pela dedicação, e isso faz total diferença para sermos as melhores profissionais. Recomendo de olhos fechados. Nem na faculdade vejo conteúdo assim, e olha que me formo em dezembro, nunca tive conteúdo assim. Obrigado pelo apoio e ensinamentos, esse curso tem revolucionado os meus atendimentos. Ainda estou assistindo o curso, estou assistindo tudo com calma, anotando tudo, muito feliz por todo o aprendizado que tem me dado, muito feliz em fazer parte do seu curso, você é maravilhosa. Gente, eu recebo centenas, dezenas, milhares de comentários desses, eu pego alguns para colocar aqui para vocês e eu espero que o próximo seja o seu, que possa estar aqui, né? Você que decidiu dar esse passo, vem comigo, eu vou segurar na tua mão e vou te transformar em uma profissional especialista, uma profissional referência em peelings, em resultados. Então é isso. Beijo para você, te espero lá dentro. Tchau, tchau.